Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e vamos falar de grana para o Fluminense, tá? A FIFA ali confirma os valores do Super Mundial que vai acontecer em junho, então o Fluminense vai ganhar uma grana, vamos falar disso aqui, vamos falar de nota e momento político ali do Fluminense e falar também uma comparação entre o começo do Campeonato Brasileiro do ano passado e o começo do Campeonato Brasileiro esse ano, tá? Tudo isso você vai ver logo após a vinheta. Vamos lá, vamos começar com a notícia boa, mas antes vou pedir para você, se inscreve no canal, deixa o like, que ajuda muito. Parece bobeira, mas ajuda muito. Então, se inscrever no canal, deixar o like pra gente bater esses 9 mil inscritos, tá suado. E pedir também, cara, para quem puder, eu nunca peço no vídeo, quem puder, seja membro do canal. O link aqui tem 2 planos, o Leste Raiz, que você ajuda com R$5 por mês, e o plano Setor Sul, que você ajuda com R$20 por mês, mas você tem acesso a 3 vídeos exclusivos. Então, se você entrar agora, você vai assistir todos os vídeos que a gente já fez desde o começo do canal, tem mais de 20 vídeos ali. Você tem acesso ao grupo de WhatsApp, que a gente conversa direto lá, troca uma ideia, e também tem acesso a sorteios. Todo final do mês eu sorteio para essa galera do Setor Sul, tá bom? Ajuda muito a gente. Vamos falar uma coisa que vai ajudar muito a gente também, que é a premiação. A FIFA soltou ali o valor da premiação do Super Mundial, que o Fluminense vai participar em junho, e fiquei feliz, tá? Vocês já viram na thumb aí, fiquei feliz com isso. Os valores são aqui, né? Os clubes europeus, aí depende ali do clube europeu, vai ganhar de 12 a 38 milhões de dólares, né? O clube sul-americanos vão ganhar 15 milhões de dólares, clube CONCACAF 9 milhões, Ásia e África 9 milhões e Oceania 3 milhões e meio de dólares, tá? Mas tem mais. Então assim, Fluminense, vamos pronto. O Fluminense só em participar ganha 15,21 milhões de dólares. Que é conhecido como muito dinheiro, tá? Vou falar sobre isso. Fase de grupo, ganhou um jogo mais 2 milhões de dólares. Ou seja, cada vitória do Fluminense vale mais de 10 milhões nesse Mundial, né? O que os jogadores vão ganhar bicho, que vai ter uma proposta boa de bicho, é piada, né? Mas tem que ter mesmo, porque sabe como funciona o meio do futebol. Não que deveria ter, mas funciona assim. Passando para as oitavas, 7 milhões e meio de dólares. Que a gente está falando de mais de quase 40 milhões de reais. Passando para as quartas de final, 13 milhões de dólares. E aí a gente já tá falando de 60 milhões de reais, mas vou ser realista aqui com vocês, tá? Eu acho que na cabeça do torcedor geral, o que a gente espera do Fluminense, o básico, claro que a gente quer que passe para as quartas, seja campeão, mas eu acho que o que cada um, torcedor, eu acho que nem do Fluminense, acho que do Flamengo, Botafogo, Palmeiras, tá? Acho que tá todo mundo muito nesse pensamento. É que o Fluminense, ele chegue lá, ganhe pelo menos 2 jogos, né? Contra o europeu pode ser mais difícil, mas que ganhe os 2 jogos, então a gente tá falando... O Fluminense vai ganhar 15 milhões por participar, mais 4 milhões ganhando pelo menos 2 jogos. Observação, se empatar é 1 milhão de dólares também, tá? Não acho impossível empatar com o Borussia, não. Tô nessa. Mas vamos pensar nos 4 milhões ali só, tá? Ganhando as 2 vitórias, ganhando os 2 jogos, e essas 2 vitórias para mim é obrigação do Fluminense. E aí chega automaticamente nas oitavas. Essa brincadeira dá mais ou menos mais de 26 milhões de dólares. Que é melhor que a vinda do André. A gente está falando de mais de 150 milhões de reais entrando no cofre do Fluminense. E aí você vai perguntar, cara, o Fluminense está muito rico? Não sei. Porque a gente gastou 150 milhões. Será que o Mário já gastou pensando nesse dinheiro? Eu tenho a informação que de dentro do Fluminense não sabiam o valor ainda da FIFA. Que era um valor que ninguém tinha essa certeza, mas pode ser um valor especulado. A gente não sabe, até porque esses jogadores contratados, nenhum foi pago à vista. Então talvez seja esse pensamento. Espero que não, espero que seja para desafogar um pouco o clube, ou então o Fluminense, nessa segunda janela, conseguir fazer boas contratações, mas a gente está falando de, se o Fluminense não fizer nenhuma vergonha no Mundial, a gente está falando de 150 milhões de reais, e se passar para as quartas de final, o que dá? Fazer uma boa campanha ali, pega um time, dá sorte no chaveamento ali, você passa para umas quartas e a gente está falando de mais de 200 milhões de reais. É melhor que qualquer venda que o Fluminense já fez na história, tá? Deixa aqui seu comentário se você acha que essa minha matemática é o mínimo que você está esperando realmente o Fluminense chegar nas oitavas. Lembrando que eu, Gabriel e Lessa estaremos, né? Graças a Magic Milhas, estaremos lá no Mundial, né? E graças a vocês também, né? Vamos combinar que tudo isso acontece graças a vocês. Por exemplo, a gente comprou nossa passagem de volta, graças a Magic Milhas, mandou pra gente, nas oitavas, que a gente tem que planejar com hotel, com tudo isso, a gente se planejou até as oitavas. Fio, se passar para as quartas, vocês vão ficar? Vamos, a gente já vai estar lá, a gente vai ficar, a gente vai rasgar a passagem, vai gastar um dinheiro,
mas faz parte. Espero que eu eu rasgue esse dinheiro lá, porque senão o Fluminense vai estar bem, e aí a Fluminense também vamos combinar que a empresa também fica bem, que a gente, Fluminense bem a gente ganha dinheiro, Fluminense mal a gente perde dinheiro, é assim que funciona a gente trabalhar com a mídia que cobra o Fluminense. Então, mas o planejamento, eu conheço amigos meus que estão indo que estão nessa também. O planejamento é de ficar até as oitavas, até porque é uma brincadeirinha cara, tá? É uma brincadeirinha cara, até pela nossa moeda, mas enfim, não vou ficar chorando aqui não. Boa notícia pro Fluminense. Agora vamos para as outras duas notícias. Uma notícia e uma que a gente vai avaliar aqui para falar sobre o Fluminense também, no próximo assunto. Vamos lá falar um assunto um pouquinho mais sério, né? Ontem a gente fez um vídeo aqui falando, né, sobre a coluna do Lauro Jardim, dizendo sobre os valores que estão ali no documento que a BTG avaliou o Fluminense até agora para virar uma SAF, que está passando para os possíveis investidores, e lá diz os valores que muita gente discordou, eu fui um que achei o valor baixo também. Acho que mais me irritou foi ali o fato de ter a indicação do Mário como CEO, e não esse fato, que eu não me incomodo com isso. Já falei que até eu acho que eu prefiro nesse transição de SAF ter alguém interno lá, alguém que já está acostumado, mas o fato de ter um contrato de 5 anos com o Mário, que eu achei isso uma loucura, ganhando 250 mil. Tá? Qualquer coisa você volta ao vídeo de ontem, se você não viu isso. E o Fluminense soltou uma nota rebatendo isso, né? Eu não vou ler a nota toda porque é muito grande, eu vou ler só o começo dela, que fala que o Fluminense reafirma que o Banco BTG vem conduzindo conversas com potenciais investidores com o objetivo de receber uma proposta formal. Até o momento não houve qualquer manifestação oficial de interesse, portanto, especulações sobre valores, estruturas ou termos de uma eventual transação não podem ser confirmadas ou negadas, nem pelo clube, nem por seu assessor financeiro. E aí fala mais coisa aqui, né? Mas é só um ponto que eu achei muito curioso. É que tal não podem ser confirmadas ou negadas. Em dezembro, quando o Lauro Jardim, acho que foi o Lauro Jardim também, ele cita algumas coisas sobre a SAF, o Mário ele nega todas em coletiva, né? Ele nega ponto a ponto, ele vai batendo ponto a ponto e vai negando tudo. Agora veio que não pode ser negada e nem confirmada. Mas o que eu quero entrar nesse ponto, acho que o Fluminense está ok soltar essa nota, né? O Fluminense está soltando nota também, aqui ó, tá jogando mais nota que o Silvio Santos, o Fluminense. Eu acho que o Fluminense deveria ter se posicionado, se posicionou em relação a isso, mas é curioso, cara, porque é a primeira vez que a gente vê o Mário Bittencourt reagindo. Acho que esse é o termo que eu posso dizer. Politicamente no Fluminense, desde que o Mário entrou, ele nunca teve nenhuma oposição, com todo respeito às oposições que se levantaram ao Mário Bittencourt. E é a primeira vez que a gente vê o Mário incomodado, o Mário tendo que reagir tanto à reunião com o Conselho Deliberativo, que na verdade não é ele que ia marcar a reunião, a oposição intimou ele para fazer essa reunião, não protocolou, ele foi mais rápido, protocolou e já postou ali nas suas redes sociais e já informou a imprensa sobre isso, para ficar com a narrativa que foi ele, soltando nota, rebatendo informações, entre aspas, sigilosas, porque dessa vez a oposição dele vem de um aliado, né? Vem de alguém que estava próximo a ele o tempo inteiro, e isso deixa ele mais desconfortável, porque a pessoa sabe como funciona o Mário e deve saber de entrelinhas também que acontece na gestão. Só uma observação, tá? Não é que eu estou aqui soltando fogos e comemorando que o Mário está. Assim, até porque se tivesse uma eleição, vai ter uma eleição, né? Mas se não vier SAF e tudo, provavelmente, minha opinião, meu voto seria para o Mário Bittencourt. Eu acho a gestão do Mário boa, apesar da temporada de 24, eu acho a gestão do Mário uma gestão boa, com muitos erros, problema de ego absurdo, um entorno dele que me incomoda, mas acho uma gestão boa. Eu torço pro time de futebol e para mim eu olho o Fluminense que o Mário pegou de 19 e olho o time de 25 e falo, cara, o Mário botou o Fluminense em outro nível. Então para mim é uma gestão boa e eu votaria nele até porque não vejo até agora nenhum, e nunca vi nenhuma oposição que eu falo, cara, talvez vale, seja por, mais uma vez, por eu não gostar da pessoa, não gostar da pessoa é pesado, né? Não achar a pessoa boa para ser presidente do Fluminense, ou por achar estratégias erradas, por achar que politicamente ele não sabe como funciona o meio do futebol ali, tudo isso. Então não é nem questão disso, mas mesmo assim é bom ver uma oposição. É bom ver alguém que incomoda, porque isso faz com que o Mário não fique acomodado e o trabalho vá sendo melhor. Então, eu acho bom, como torcedor, ver o Mário tendo que reagir, além de só dar as cartas o tempo todo. E eu acho que é a primeira vez que a gente vê o Mário incomodado com o cenário que está acontecendo. Ainda não acho que corre nenhum risco da situação perder essa eleição nesse momento, mas existe um incômodo.
E esse incômodo, por exemplo, gerou ontem na cabeça dos torcedores um alerta de alguns, né? Vou avaliar a SAF antes de dizer um sim para qualquer coisa. Então, isso é importante para mim, para o Fluminense. Vamos de último assunto, falar da estreia do Brasileirão. Fluminense estreia sábado contra o Fortaleza no Castelão. Estarei lá, né? Vou sexta-feira para Fortaleza, fico sexta, sábado, domingo, segunda, volto na madrugada de segunda para terça. Caramba, filho, precisava de tudo isso para cobrir o Fluminense? Não, mas eu tenho família lá, vou aproveitar para ver meus familiares também lá em Fortaleza, e é uma boa cidade também, pra você tirar 2 diazinhos dele. Tirei domingo e segunda para dar uma aproveitada na cidade. E aí, cara, estreia do Brasileirão, a gente não tem um provável time titular do Fluminense hoje, e eu, na minha falta do que fazer na madrugada, fui olhar a escalação do Fluminense na estreia do Brasileirão do ano passado, no empate de 2-2 com o Red Bull Bragantino aqui no Maracanã. Fui olhar os melhores momentos, além da escalação e informação. Vocês ficam nessa. Fio só critica o Diniz? Foi esse jogou pra caramba aquele jogo, tá? O primeiro tempo é um absurdo de gol perdido, bola no travessão. O Fluminense merecia ter ganho aquele jogo. No primeiro tempo ser só 1-0 é um absurdo, tá? E aí eu fui comparar o time da estreia e o time de hoje, né? O time titular que começa o Campeonato Brasileiro é Fábio, Samuel Xavier, Martinelli como zagueiro. Sim, o Fernando Diniz escalou na estreia do Brasileirão Martinelli ao lado de Felipe Melo como zagueiro. Na esquerda, Marcelo, André, Lima e Ganso, Marquinhos na direita, Arias na esquerda e Germancano. Esse era o time titular, né? Entrou Douglas Costa, Felipe Andrade, Cauã Elias e John Kennedy. Foram os jogadores que entraram. E hoje, se a gente for colocar o time titular, eu acho que é assim, é Fábio, Samuel Xavier, o Guga, né? Ignácio, Thiago Silva e Fuentes, mas assim, hoje seria o René para essa estreia, se a gente for comparar, né? Seria o René, mas o Marcelo era o titular, né? O René é o Fuentes. O titular é o Fuentes. Otávio, assim, a dúvida, galera, mas acho que Otávio, Martinelli e Lima, se você for puxar a final do Carioca, e pensando que ele disse já que ele queria jogar com o Lima ali, Arias, Canobi e Cano. Acho que esse é o time que começa, lembrando que o Ganso deve aparecer ali na quarta, quinta rodada, a gente deve ter Paulo Henrique Ganso, graças a Deus a volta do Paulo Henrique Ganso, nossa camisa 10. E aí, cara, eu fui comparar, você vai comparar Fábio e Fábio, eu acho que são momentos parecidos, apesar da péssima final que o Fábio fez contra o Flamengo, eu acho que são momentos parecidos do Fábio, acho que não muda muita coisa. Na lateral direita, Samuel Xavier ou Samuel Xavier e Guga, eu acho que tem um avanço. Eu acho que ter essa disputa, assim como eu falei do Mário Bittencourt, de ter esse incômodo, eu acho que é bom pro Samuel Xavier e pro Guga. Então acho que a gente tem um pouquinho a mais na temporada de 24, apesar de serem mesmo jogadores, né? Na zaga, aí vamos lá, eu vou de Martinelli, vou ter que comparar o Martinelli zagueiro com o Ignácio. E aí é o Ignácio. Tanto que nesse jogo contra o Red Bull Bragantino, a gente toma um segundo gol nas costas do Martinelli de cabeça. O centroavante ali faz um gol, o Martinelli não é o forte do Martinelli marcar uma bola aérea ali no jogo. Assim, é loucura. Isso pra mim não tem como defender. Esse Martinelli zagueiro pro Diniz o André me incomoda. O Martinelli me incomoda 3 vezes mais como zagueiro. Então, pra mim, tem uma melhora muito boa desse time titular do Ignácio comparando com o Martinelli, né? Martinelli zagueiro, só para deixar registrado. Thiago Silva com Felipe Melo de 2024. Para mim é discutível que existe uma melhora muito grande do Thiago Silva. O Felipe Melo já estava na reta final da carreira ali, totalmente. O Thiago Silva também, mas fisicamente não se compara a situação dos dois e tecnicamente também não, né? Com todo o respeito ao Felipe Melo, para mim, que jogador importante demais na história do Fluminense. Na esquerda era Marcelo, a gente deve começar com o René. Aí, cara. E aquele Marcelo ainda estava querendo. Então, assim, aí a gente perde, sem dúvida. Com Fuentes, talvez a gente ia perder um pouco mais e tal, mas a gente perde com o Marcelo, aquele Marcelo estava querendo, tanto que joga muito esse jogo. Vai olhar os melhores momentos que o Marcelo joga muito bem esse jogo. André e Otávio, aí a gente perde muita coisa, apesar de ter visto o jogo da seleção ontem, o André tá nesse bolo, mas assim, não dá, o André e Otávio a gente perde muita coisa, o André é um monstro de jogador. Lima como volante e o Martinelli de hoje, aí é complicado, cara, eu acho muito empate. O Lima vivia um bom momento, tanto que a estreia são com 2 gols do Lima, um de cabeça e um chute de fora da área. E o Martinelli começou a temporada bem, apesar da final, que eu não consigo considerar a final, que ninguém jogou bem essa final, né? Eu não sei o Keno, acho, que se salvou ali nessa final. Eu acho que eu vou de empate nesse Lima e Martinelli. Acho que o Lima vivia uma boa fase nesse momento. Ganso de 23 com Ganso 24, Ganso de 24 com Ganso 25, a gente tem uma piora, apesar de vai ser Ganso e Lima, então tem piora também, né? Isso é indiscutível.
Marquinhos e Canóbio, acho muito igual, tá? Acho o Canóbio o jogador mais importante, tá? Taticamente falando, e se entrega mais ao time, mas o Marquinhos viveu uma boa fase nesse momento. Então acho que para a estreia tá muito igual, mas o Canóbio para mim é mais jogador que o Marquinhos. Mas para a estreia tá muito igual. Áreas de 23, eu vou confundir várias vezes. Áreas de 24 com área 25, eu acho que o Arias vive um momento melhor. Essa renovação do contrato com o Arias tirou ali um peso do Arias. Para mim, ele já estava muito bem, mas consegue estar um pouco melhor. E Germancano de 25 é melhor que o Germancano de 24, já nesse momento, né? O Germancano não fez um bom campeonato carioca e fez um carioca bom na temporada de 25. Então a gente tem essa melhora. Se a gente for comparar jogadores que entraram assim, né? Tem o Douglas Costa, que deu para comparar com o Keno. E o Keno, para mim, é melhor que o Douglas Costa nesse momento, né? Não vou discutir carreira, porque aí é sacanagem. Mas nesse momento, comparado com o momento do Douglas Costa, Felipe Andrade e Hércules é um absurdo também. Cauã Elias e Serna, aí eu acho que, assim, o Cauã Elias desse começo e o Serna tá mais pronto hoje. O Cauã Elias ele vai se destacar depois de que ele entra contra o Criciúma e faz o gol. Nessa época ele vinha de um carioca muito ruim, estava muito cru. Então acho ali pelo menos um empate, mas eu acho que o Serna tá um pouco mais pronto. E John Kennedy e Everaldo, aí é muito igual, cara, porque o John Kennedy de 2025, 24 já não queria nada, né? Não é o do Pachuca, não é o do Pachuca que tá em 2025 fazendo gol de novo. Então esse para mim é muito igual. Resumindo, acho que eu tenho tenho Martinelli na zaga, mas tem o André, mas assim, acho que esse time do Fluminense entra um pouco mais preparado do que o time do ano passado. Não é muita coisa, mas acho que entra um pouco mais preparado e as peças de reposição são melhores. Eu olho para o banco, acho um banco muito melhor do que o banco do ano passado. O banco, para mim, é um grande diferencial do elenco da temporada de 25 para a temporada de 24. Deixe aqui seu comentário. Você acha que o Fluminense está estreando melhor na temporada de 25? Finge que você não sabe o que aconteceu em 24, tá? Só sua expectativa ali com o time que estava na estreia e o time que vai estrear contra o Fortaleza. Deixa aqui no comentário. Se inscreve no canal, deixa o like. Digo mais, primeira mão. Vai ter Café de noite também hoje, com uma temática bem legal ali, a gente vai fazer uma rifa de uma camisa também. Espero vocês ali hoje à noite também, fazer uma live mais descontraída ali na parte da noite. Tamo junto, até a próxima, valeu.